Oi, eu sou a Prof. Mari e hoje falaremos um pouco sobre as civilizações Azteca e Incas. Porém, antes de iniciarmos o nosso conteúdo, gostaria que você, que é novo no canal, deixasse o seu like, se inscrevesse, comentassem. E, sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Antes da civilização Azteca, vieram várias outras civilizações, principalmente Teotihuacan, que foi uma civilização que contribuiu bastante para essas civilizações. Todas as civilizações que vieram da cidade de Aztlán eram chamadas de astecas. Porém, hoje a civilização que chamamos Azteca é a civilização que deu origem ao México, que são os mexicas. Eles sofreram preconceitos nesse período devido a essa civilização não ter se originado ali, onde a cultura era vasta, onde havia vários conhecimentos. Essa civilização veio do norte. Então, devido a esses preconceitos, eles não puderam se instalar ali. Foram procurar outra região onde pudesse se instalar. Encontrou Chapultepec, onde entrou em acordo com o governante da época, e essa civilização se fixaram ali. Porém, eles não ficaram muito tempo, por eles serem politeístas. Entendeu que um dos deuses pediu para que eles sacrificassem a filha do Chapultepec, e assim os fizeram. E por isso, não preciso nem dizer que foram expulsos daquela região. E andando por outras regiões, procurando onde criar ali sua civilização, eles acreditaram ter recebido um sinal de um dos deuses de que eles iriam encontrar essa região onde eles poderiam se instalar. E essa região era onde teria bastante água, vários pontos de terra, e que em um desses pontos de terra ia haver um cacto com uma águia comendo uma cobra. Eles encontraram essa região com a tal águia comendo a cobra. E ali, onde há um lago de Texcoco, eles construíram a cidade de Tenochtitlán, onde é hoje o México. Tenochtitlán era uma cidade bem grande, que no ano 140 calculava-se mais ou menos 1000 habitantes. E essa civilização se tornou muito importante, porque foi uma civilização que fez muitos guerreiros, construíram a cidade do México, e eles fizeram ali uma aliança junto com outros povos vizinhos. Como exemplo temos Tlaquepan, como foi uma aliança formada entre aqueles povos ali que vieram da cidade Aztlán, ficou conhecida como a Tríplice Aliança Azteca. A cultura daquela região do México foi originada dos mexicas. Como exemplo, a música, a culinária, a dança, a arquitetura. Lembrando que a arquitetura azteca e a arquitetura dos incas são bem parecidas, devido às grandes pirâmides, que eles construíram ali em referência aos deuses, por ambos praticarem o politeísmo. Essas grandes pirâmides, que eles se referiam a elas como grandes montanhas, eles utilizavam-as para se sentirem mais próximos dos deuses e também para praticarem os sacrifícios, que diferente dos maias, que praticavam o sacrifício humano só em momentos especiais, eles praticavam o sacrifício humano devido a acreditar que um dos deuses se sacrificou, derramou seu sangue para manter a terra
ativa, né? Para que o sol continuasse brilhando, para que as pessoas continuassem nascendo, para que o ciclo de vida, né, se continuasse. Por isso eles acreditavam que praticando o sacrifício humano estariam purificando o sacrifício daquele Deus. Eles sacrificavam guerreiros, né, quando tinha a época das conquistas, e também eles gostavam de sacrificar crianças, devido às crianças terem o coração puro, então eles gostavam de sacrificá-las. Principalmente quando a criança tinha um lábio leporino, aquele que tinha uma fenda do lábio. Eles acreditavam que a criança que tinha um lábio leporino era porque a lua tinha comido um pedaço daquele lábio. Então aquela criança teria que ser dada em sacrifício à lua. E as mulheres grávidas, quando acontecia esse sacrifício, ficavam no final da pirâmide, né, o da montanha, assim como eles diziam, esperando o sangue descendo sobre as pedras. Aí ela tomava aquele sangue, acreditando elas que tomando aquele sangue, a criança dela ia ficar purificada e assim não nasceria com o lábio leporino e não seria dado esse sacrifício. Como eu havia dito, eles praticavam o politeísmo e referenciava muito a natureza. Deus Sol, Deus Lua, a própria natureza, a pátria mama, como eles diziam. Tá? E acreditava também, assim como os mais, que tudo era circundial. A vida, o calendário, tudo tinha que se fechar. Como eles acreditavam que tudo era circundial, eles acreditavam que toda vez que um círculo do calendário se fechava para iniciar outro, um Deus descia para salvá-los. E, por coincidência, quando um círculo acabou de se fechar, foi justamente quando os espanhóis desceram naquela região. E Hernán Cortés foi reverenciado como Deus. Quando eles viram, né, ele todo bem vestido, com aquele chapelão e tudo mais, o cavalo branco, que não era nativo da região, eles acharam, né, que era um Deus ali e tal. Recebeu Hernán Cortés com presentes, né, flores, deu mulheres de presente, ouro, né, que para os astecas, assim como os incas, também, né, eles usavam o ouro e a prata para enfeitar ali os templos, referenciar aos deuses, mas não com valor monetário. Voltando um pouquinho só cá na questão da religião, né, a questão do sacrifício, eles praticavam também o canibalismo, principalmente quando o sacrificado era um guerreiro, porque eles acreditavam que comendo o guerreiro, eles iriam adquirir a força do guerreiro. Falando um pouquinho sobre a economia desse povo, eles viviam da agricultura, viviam de tudo aquilo que a natureza os proporcionava. O que mais produzia era o milho, feijão, hortaliça, algodão e cacau. Lembrando um pouquinho do cacau, o cacau também, às vezes, eles utilizavam como moeda de troca. Tinha bastante pontes que os levavam de um lugar para outro em relação à agricultura. Então, uma pinceladinha lá na religião novamente, do cacau eles produziam uma bebida, né, que era o chocolate, que era utilizado em momentos de homenagem aos deuses, momentos especiais. Era considerado uma bebida divina. Mas, como que era esse chocolate? Era um chocolate amargo, né? E às vezes dava até umas gotitas de pimenta. Lembrando que também, além da agricultura, eles tinham sistema de cobrança de tributos dos povos conquistados. Além do conhecimento da tecnologia e da metalurgia, eles também sabiam matemática,
e astronomia. Praticava artesanatos e também, como eu já disse, a arquitetura. Dá para ver pelas pirâmides. Em relação à sociedade, era bem hierarquizada. Lá no topo ficava o governante, que era também considerado um deus encarnado, era cultuado, muito bem respeitado. Ele cuidava da administração de toda a região, criava as leis. Logo abaixo vinha os altos funcionários, vinham os sacerdotes, que eram os líderes religiosos, e vinha os militares. Esse grupo fazia parte da elite, tá? Em seguida vinham os comerciantes e os artesãos. E lá na base vinham os escravos, que eram pouquíssimos. Eram escravos por guerras e por dívidas, né? E também se tivesse cometido algum crime. E falando um pouquinho sobre a conquista dos espanhóis, foi uma guerra que durou 2 anos. Devido àquela cidade ter sido construída sobre um lago, né, os espanhóis se aliaram a outros povos e fecharam todos os canais de comunicação ali e invadiram. Porém, os astecas, eles não se curvaram aos espanhóis, eles resistiram. Porém, as desvantagens foram bastantes, principalmente as doenças que os espanhóis levaram. A varíola, por exemplo, muitos dos astecas morreram não pela guerra, e sim por essas doenças. E as vantagens dos colonizadores eram que eles tinham armamento de fogo, tinha toda a cavalaria que não era nativa daquela região. E por último, mas não menos importantes, vem os incas, localizado ali na região da Bolívia, do Chile, Argentina, Equador. Então toda aquela base montanhosa ali dos Andes. Em relação às conquistas, os incas eram diferentes dos astecas. Eram grandes guerreiros, né? E os incas, eles não eram tão amantes assim das guerras. Primeiro, eles tentavam ali entrar em acordo com aquela civilização em que ele queria conquistar. Do tipo, falar, cara, a gente vai conquistar aqui a região, se vocês concordarem, aceitarem ser dominado por nós, vocês não vão sofrer tanto assim. Se aquela região aceitasse o acordo com o chefe, que era chamado de Sapa Inca, aquelas pessoas ali conquistadas pagaria tributos para o imperador, né, para os governantes e alguns outros acordos lá. Quando essa civilização não aceitava o acordo, aí sim eles partiriam para a guerra. Por ser um império gigantesco, existia ali várias línguas, mais de 30 idiomas diferentes. A capital do Inca, na tela novamente, sobre aquela montanha lá dos Andes, né? A agricultura ali, né? Porque a economia também era baseada na agricultura. E a agricultura era num sistema de curva de nível, dessa forma também na tela. E era tudo muito bem calculado. Cada região, cada clima daquela região da montanha. Além da agricultura, também eles domesticavam animais, como as hienas, que eram utilizadas também para o transporte dos produtos ali, porque eram de difícil acesso. Tivemos o porquinho da Índia, a alpaca, tinha a ilu, que era formada ali, controlada por grupos de famílias. Cada ilu tinha um chefe, que era o curaca. Ele era responsável para fornecer terra, alimentos, tudo necessário para aquelas famílias ali que formavam os ilus.
E se algum dia alguma família estivesse passando por necessidade, esse curaca ele era o responsável de cuidar daquela família até em que ela se estruturasse. Tinha ali os camponeses, né, que praticava o mita. O que era o mita? Era da seguinte forma: eles tinham determinados dias da semana que eles prestavam serviços ao Estado. Era como se fossem os dias de caridade. Sobre a arquitetura, eles construíram pontes, estradas que iam a mais de 1000 quilômetros, só para vocês terem uma ideia da extensão desse império. A sociedade, assim como a dos astecas, né, era bem hierarquizada. Lá no topo da pirâmide ficava o imperador, que era considerado um deus encarnado, também era muito respeitado e tal. Logo abaixo vinha os sacerdotes, os altos funcionários e os militares. Em seguida vinha os camponeses e lá na base os escravos, que eram também adquiridos através das guerras, dívidas, de crimes cometidos. E a decadência desse império foi no século XVI, com a chegada dos espanhóis. Lembrando que os espanhóis, eles não conseguiram chegar na capital, tá? Eles não conseguiram achar o caminho certo para chegar no topo daquela montanha. E eu fico por aqui, espero que vocês gostaram, tá? Um abraço no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.